Você está cansado de fazer seu orçamento no final do mês e sempre perceber que o dinheiro sumiu, que você não consegue fazer o seu dinheiro sobrar? Toda hora ele simplesmente evapora e você fica se martirizando, se culpando com relação a isso. Esse aqui vai ser o único vídeo que você vai precisar ver para aprender a fazer um orçamento de verdade e ver o seu dinheiro sobrar. Ele vai ser dividido em 3 partes, em que eu vou estar falando na primeira, os problemas de os orçamentos comuns e quais são os erros que você pode estar cometendo. Segundo, como é a forma correta de fazer um orçamento e qual que é a minha planilha financeira que eu utilizo, tá? Que eu vou deixar disponibilizada para você. E terceira, qual que é a melhor forma de fazer um controle mensal do seu orçamento. Então fica comigo até o final, que eu vou te falar dica por dica, tudo que você precisa saber para fazer esse orçamento de forma completa. Então vamos pro vídeo. Mas antes de a gente começar, muito prazer, meu nome é Pedro Leite, está no canal Valores da Bolsa. Aqui eu falo sobre finanças, orçamento, economia, tudo para você poder ser um provedor melhor. Então já se inscreva aqui no canal, deixe seu like e se inscreva na minha newsletter, o link que eu deixo aqui embaixo para você se inscrever para uma carta que eu vou estar te mandando toda semana no seu e-mail, falando sobre finanças, economia, notícias, tudo para você poder crescer como seu provedor. Então se inscreva o quanto antes para você poder receber toda semana essa carta. Então vamos pro vídeo. Primeiro ponto, qual que é o problema do orçamento tradicional? Todo mês ali na hora que você vai fazer o controle dos seus gastos, se é que você faz isso, que você anota os seus gastos, né? Que é o básico que você já deveria estar fazendo, você percebe, poxa, gastei demais ali em supermercado, gastei demais em iFood, em Uber, e você se martiriza com relação a isso, você se culpa, porque, nossa, mas eu devia ter feito sobrar, eu devia ter parado de gastar, chegou no final do mês, olha que gastei R$400 a mais do que eu deveria nisso, R$400 a mais do que eu deveria naquilo, e nunca está sobrando dinheiro. Qual que é o problema desse orçamento? Você está fazendo um orçamento que sempre olha para o passado, você sempre vai lá na hora de fazer o orçamento e fala, cara, quanto que eu gastei mês passado? Beleza, eu gastei X a mais, né? Então esse mês agora eu deveria gastar X a menos, para compensar, né? Para bater. Então você se prepara, se organiza, beleza. No meio do mês, você tem um imprevisto, você tem que ir no médico, você tem que comprar remédio, alguma coisa acontece, você não consegue guardar dinheiro, você se culpa por isso ao longo do mês e gasta mais dinheiro ainda, porque é aquele negócio, meu mês está sendo tão difícil, o trabalho está puxado, não sei o quê, vou pedir uma pizza. A gente faz isso, a gente sabe que faz, e você não consegue fazer sobrar. O problema não é você, o problema é a forma como você está organizando o seu dinheiro. É o seu orçamento. O problema é que você está fazendo um orçamento olhando para o que já foi. É como você tentar dirigir um carro olhando para o retrovisor, não vai funcionar. E como é que você está com relação aos presentes de aniversário, à data comemorativa, ao Natal, a PVA do ano que vem, a impostos? Como é que você está se preparando para isso? Ou você vai simplesmente deixar chegar e vamos ver como é que vai ser pago lá na frente? Isso é a receita para você se endividar. Então, vamos para a segunda parte. Como fazer um orçamento de forma correta e como eu faço o meu orçamento. O jeito certo de se fazer um orçamento é olhando para o futuro. Olhando sempre para como que você vai estar lá na frente. E eu não estou me referindo aqui 1 mês, 2 meses, não. No mínimo, daqui 1 ano. 12 meses para frente, colocando cada ponto em cada mês, aniversário de fulano, IPVA do ano que vem, não sei o que, tal mês, você vai colocar tudo mês a mês e se organizar sabendo que você tem que atingir esse valor aqui durante esse mês e se você não atingir, aquilo lá estará sendo comprometido. Então você vai conseguir olhar o seu dinheiro lá na frente, lá em janeiro do ano que vem, eu vou ter dinheiro para pagar o IPVA? Não, não vou ter. O que eu tenho que fazer? Começar a poupar hoje para que lá em janeiro eu tenha dinheiro. Entendeu? Então eu ganho um gap aí, no caso agora a gente está em julho, de quase 6 meses para poder juntar esse dinheiro. Entendeu? Isso é se organizar financeiramente. Agora, do jeito que você está fazendo, você vai olhar para o mês passado, se planejar para o mês seguinte. Não vai conseguir. Mês passado, mês seguinte. Não vai conseguir. Mês passado, mês seguinte. Quando chegar em dezembro, você vai olhar para novembro e vai falar, gastei R$500 a mais que eu deveria. Então mês que vem eu vou gastar menos 500. Aí você vai olhar janeiro, IPVA. Não vai conseguir, meu amigo. Você se lascou, vai ficar vermelho de novo. Isso que eu tô falando. Esse é o problema de fazer um orçamento que sempre olha para trás. Você tem que fazer um orçamento que olha para o futuro. Você tem que se planejar para cada conta que vai vir a chegar. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora, direto na tela do meu computador, como que funciona a minha planilha financeira, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então,
essa aqui é a minha planilha financeira. Calma, parece loucura no primeiro momento, eu vou até minimizar algumas coisas aqui para poder facilitar para vocês. Perfeito. Olha como é que ela é simples. Cada coluna é um mês. Vocês podem ver que tem 2 meses aqui em cima, tá? Mas é por que eu coloco 2 meses? O mês de cima é a competência e o mês de baixo é o pagamento, no caso de cartões de crédito. Então, por exemplo, usei o cartão no mês de maio, eu vou pagar no mês de junho. Tá aqui os dois, que é só para se organizar mesmo, tá? Então, vamos explicar para vocês aqui quais são esses 4 pontos. Primeiro, obrigações. Nas obrigações aqui, a gente estaria falando sobre contas que a gente tem que pagar todo mês. Ali, por exemplo, eu coloquei streamings. Estaria aqui, por exemplo, seguros, que eu também tenho que pagar todos os meses. E PVA, planejando para o PVA do ano que vem. Já está aqui também. Aqui eu também poderia colocar empréstimos, caso eu tenha algum, financiamentos, tudo aqui na parte de obrigações, tá? Olha que ponto legal. Eu sei que no ano que vem eu tenho mais ou menos uns R$ 1.500 de IPVA para pagar, tá? É o IPVA do meu carro. Como é que eu me organizo? Coloco 125 aqui todo mês, para que quando eu chegar lá na frente, eu tenha esses R$ 1.500. Isso é se organizar, beleza? Então, tá aqui nas minhas obrigações. Segundo, qual que é a segunda parte? Variáveis. Aqui tá tudo que eu gasto no mês mesmo. Então, supermercado, gasolina, saída, compra, extra, saúde, tudo que eu vou gastando ali ao longo do mês, tá? Então, eu já tenho separado aqui qual que é o orçamento. Vocês podem ver aqui, por exemplo, nos meses seguintes, eu tenho um valor orçado. Sempre vai ser o mesmo, mas que de vez em quando eu posso passar. É o caso, por exemplo, desse mês corrente aqui agora. Eu passei em supermercado, coloquei aqui 1.000. Eu passei, então eu gastei mais do que eu deveria, e isso vai refletir na minha planilha, eu vou mostrar para vocês, tá? Depois dos variáveis, a gente tem aqui os fixos, tá? Qual que é o ponto dos fixos? Aluguel, condomínio, investimentos, energia, internet, tudo que não muda de valor ou que é muito difícil de mudar. Exemplo, reduzir o meu aluguel é fácil? Cara, eu teria que mudar de apartamento. Mudar é fácil? Pô, tem todo um trâmite, tem que ver contrato, tem que fazer frete, tem que achar um apartamento. Então são coisas aqui que são difíceis de eu alterar. Por isso está aqui nos gastos fixos, beleza? Inclusive um ponto importante eu coloco investimentos aqui também, porque investimentos é um gasto que você deveria colocar fixo, para que todo mês você coloque independente do que esteja acontecendo, perfeito? E aqui por último a gente tem o resultado. O que é que eu coloco aqui no resultado? Qual que é o gasto total, que ele soma todos esses pontos para cima? Qual que é a minha receita, que eu estou colocando uma receita aqui para vocês verem? Qual que seria o meu resultado prévio do mês, ou seja, quanto eu gastei, quanto eu ganho, qual que é o meu resultado prévio, quanto que sobrou só desse mês? No caso aqui já tem também 450. Qual que é a minha reserva atual? Porque o ponto mais importante de todos é a gente ter uma reserva formada. Nesse exemplo da planilha aqui eu coloquei uma pessoa que não tem reserva formada, tá? Vocês podem ver que ela tem uma receita, perdão, de 5.500, um gasto de mais ou menos 5.000, né? Mais uma reserva de 10.000, ou seja, 2 meses do salário apenas de reserva, sendo que o ideal é de 6 a 12 meses, tá? Então, ela está com reserva em formação. Então aqui ela tem 10.000 de reserva, eu coloquei uma coluna de outros, extra, caso você faça um bico, caso você ganhe um dinheiro extra, pode colocar aqui, e o líquido, ou seja, qual que é o dinheiro que eu tenho, minha reserva somada ao resultado do mês. Se o mês foi negativo, vou colocar aqui nos meus variáveis que eu gastei, por exemplo, R$2.000 de supermercado. Vocês podem ver que o resultado prévio fica negativo, mas o resultado final não fica, porque ele considera a minha reserva. Só que, olha o ponto, eu fiquei com menos dinheiro no meu resultado. Então, isso reflete lá na frente. Vocês podem ver que todo mês aqui eu tenho resultado, ó, 9.450, 10.100. Esse resultado aqui eu já coloco um aumento aqui de juros, caso ele esteja positivo, e uma redução de juros, caso você entre em cheque especial, etc., caso você fique negativo, tá? É até legal, porque de aumento de juros, eu vou até olhar aqui o cálculo para ver, ó. Cadê? Beleza. De aumento de juros, eu tô colocando um aumento de 0,75 ao mês, tá? É uma taxa bem baixa, mesmo você deixa no CDI, vai estar muito mais que isso. E se tiver negativo, eu coloco uma diminuição de 7,99%. É engraçado a gente pensar que se eu tenho dinheiro sobrando, eu ganho 0,75% ao mês, mas se eu tô com dinheiro faltando, eu tô perdendo 8% ao mês. É absurdo mesmo, mas é a realidade, né?
Enfim, então, com essa planilha você consegue se planejar. Por exemplo, lá na frente, janeiro de 2026, eu tenho IPVA, eu vou ter dinheiro? Pô, eu vou estar com 17 mil reais, eu dou conta, tá tranquilo. Lá em abril, eu tenho aniversário, eu vou ter dinheiro para pagar? Pô, tranquilo, tem dinheiro. Então isso aqui é fácil pra gente poder literalmente olhar lá pra frente e falar, cara, como é que eu tô lá na frente? Perfeito? E se eu tiver negativo? Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que meu celular quebrou, não tinha seguro, o celular quebrou, foi assaltado, tem que comprar um novo celular, eu utilizo o celular para gravação, então tem que ser um iPhone, por exemplo, vou colocar aqui 4 mil reais negativo aqui, até coloquei no lugar errado, coloquei no extra aqui. Perfeito, vou colocar 4 mil reais aqui negativo em outros, tá? Então gastei 4 conto em outros aqui, que foi um celular que eu tive que comprar, cara, fazer o quê? É isso aí. Então qual que foi o meu resultado prévio? Menos 4.500 reais. E qual que tá sendo meu resultado lá da minha reserva? Porque eu tive que tirar dinheiro da minha reserva. Já saiu dos 10 mil lá para 5.500, 6 mil, 6 mil, 7 mil, 7 mil, enfim. Lá na frente eu continuo conseguindo pagar meu IPVA? Continuo. Agora, e se eu não tivesse reserva? Se eu tivesse lá, eu tenho 1.500 reais guardado. Perfeito, gasto, não, coloquei errado. Reserva, eu tenho 1.500 reais guardado só. Olha como é que eu fico. Pô, eu não tenho dinheiro na reserva, tive que comprar um telefone, tá? Fiquei negativo não só no mês, mas também no resultado total, ou seja, eu vou ter que pegar um dinheiro emprestado, entrar no cheque especial. No mês seguinte eu continuo negativo, no outro mês eu continuo negativo, e isso aqui tudo no cheque especial, tá mesmo? Então, ó, negativo, 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 isso se eu conseguir fazer sobrar esses 650 todo mês. E se todo mês aqui eu acabar gastando mais em supermercado? 1.200 todo mês em supermercado, vou colocar aqui pra vocês poderem ver, ó. Não, todo mês eu tô gastando, olha isso, negativo, 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 negativo. Cara, isso aqui é você visualizar como você está financeiramente, não só hoje, mas mês que vem, no próximo, no outro, ano que vem. É você se planejar. Cara, se eu tô tão negativo assim, tô gastando 1.200 reais de supermercado, o que eu posso fazer para ajudar aqui? Será que eu posso fazer um bico, um bico que me renda, por exemplo, 300 reais por mês? Será que isso vai me ajudar? Então, 300 reais por mês pra frente, vamos ver se isso vai conseguir me ajudar. Pô, vai me ajudar, mas só lá em fevereiro que eu vou deixar de estar negativo para voltar a fazer minha reserva? Isso é financeiramente saudável? E se eu dividisse meu iPhone que eu comprei? Em vez de comprar ele agora por 4 mil, eu pagar ali 400 reais todos os meses, vou colocar aqui, ó, 400 reais por uns 10 meses aqui, beleza, eu vou estar bem? Cara, o meu resultado prévio de todos os meses vai estar ruim, mas ainda assim eu vou ficar com uma reserva ok ali, né, até janeiro, eu não vou ter que entrar no cheque especial, então talvez seja um cenário melhor. Então assim você consegue se organizar, olhando pra frente realmente, e não literalmente olhando pra trás, se culpando, gastando mais do que deveria e sempre no vermelho. Eu vou estar deixando o link dessa planilha aqui embaixo para você pegar ele agora e já copiar e começar a utilizar ele para você, adicionando da forma como você achar melhor, colocando seus gastos, etc, tá? 100% gratuito. Primeiro link da descrição. Perfeito, então agora vamos para a terceira parte desse vídeo, que é como fazer um controle ao longo do mês. Porque aqui na minha planilha, vocês conseguem reparar que eu faço um controle bem mensal, né? Então todo mês eu tenho aquele controle e tal, etc. Inclusive na planilha aqui, eu vou mostrar para vocês um ponto legal, que ao longo do mês, você pode, aqui tem 3 abas, vocês podem ver, que eu tenho uma aba de gastos, que é onde eu vou colocar os meus gastos mesmo, tal dia, tal valor, qual categoria, um detalhe aqui para falar o que é, né? E a referência, eu tenho uma tabela dinâmica que já puxa isso, já compara com o que eu orcei. Então eu orcei 1.500, gastei 500, quanto que eu ainda tenho? Quer dizer, no caso eu orcei 2.000, gastei 500, quanto que eu ainda posso gastar? Aqui embaixo fala, então aqui ó, quanto gastamos, essa parte de cima, quanto ainda podemos gastar, no caso já tá aqui ó, 1.500, beleza? Então eu ainda posso gastar 1.500 de supermercado. E aqui é a planilha mesmo. Então, voltando, qual que é a forma correta de você fazer um orçamento ao longo do mês? Porque aqui na minha planilha eu faço um orçamento bem mensal, então janeiro foi isso, fevereiro foi aquilo, março foi aquilo, só que ao longo do mês a gente tem o desenrolar dessas coisas. E como seria a forma correta de se fazer? Utilizando esse valor que eu mostrei para vocês, por exemplo, eu orcei 1.000 reais no supermercado. Eu já gastei 300 reais na minha primeira compra do mês, que é a compra mais geral ali, etc. Eu ainda tenho que gastar aí para fazer minha comida ao longo do mês, café da manhã e etc. Ao longo do mês eu vou gastar. Então eu ainda tenho 700 reais para ir gastando ao longo do mês, tá? Como é que eu vou me organizar com relação a isso? E qual que é a melhor forma, na minha opinião? Você vai pegar esse valor que você tem para gastar e vai dividir ele por semanas e por dias. Então no caso, se eu tenho
Vou até pegar a calculadora aqui para mostrar certinho. Ó. Se eu tenho R$700 para gastar ao longo do mês, né? O mês tem 30 dias, eu tenho R$23,33 para gastar de supermercado todos os dias. Ou, vezes 7, R$163 para gastar por semana. Então você vai colocar isso na sua cabeça. Eu tenho R$23 para gastar por dia, 163 para gastar por semana. Se num dia eu gastei 50, perfeito, eu ainda tenho um pouquinho para gastar na semana, eu só não posso gastar mais nesse dia. Tá dando para entender? Por quê? O que isso facilita? Cara, se você coloca que você tem R$1.000 para gastar no mês, chega no dia 15, você já gastou esses 1.000, você não consegue passar 15 dias sem gastar mais dinheiro. Você não consegue passar 15 dias sem comprar nada do supermercado. Você vai gastar mais, vai estourar seu orçamento. Agora, se você separa isso por semanas, cara, é quinta-feira, você já gastou tudo que você podia do supermercado. Você consegue ficar sexta, sábado, domingo sem gastar do supermercado e só gastar na semana que vem, que volta os 163? Cara, 3 dias eu acho que eu consigo. Tem algumas coisas congeladas lá em casa, tal, eu consigo fazer um macarrãozinho, sem precisar gastar nada, pipipi, não vou gastar nada, vou ficar só esses 3 dias sem gastar. Fica muito mais fácil. Quando a gente reduz o tempo ali do nosso orçamento, facilita muito o trabalho. Cara, gastei mais que eu deveria hoje, amanhã eu não gasto com o supermercado, que aí juntando os dois valores tá tranquilo. Então assim, dessa forma, separando seu orçamento em semanas e em dias, você vai conseguir tranquilamente se organizando. Cara, gastei mais do que eu deveria ontem, amanhã eu vou gastar um pouquinho mais. Em vez de ser uma coisa mensal, eu gastei muito mês passado, mês que vem eu tenho que gastar, cara, você não vai conseguir se organizar. Agora, diária, semanal, você já vai conseguir se organizar. Olhando pra frente, a semana que vem eu posso comprar isso, aquilo, mas essa semana eu tenho que segurar um pouco a mão porque eu já gastei mais do que eu deveria. Entendeu? Então, divida o seu orçamento em semanas e dias e tente se organizar com relação a eles. Vai ficar muito mais fácil, eu tenho certeza. E o ponto mais importante antes de eu finalizar esse vídeo, tenha consistência e uma meta clara. Não adianta nada você fazer isso aqui, baixar essa planilha, colocar todos os seus gastos, ficar todo empolgado, se mês que vem você já não vai utilizar ela mais. Você tem que ter consistência, seu planejamento tem que ser o mesmo, você tem que continuar utilizando, as coisas têm que continuar. Sem contar que você tem que ter na sua mente, cara, eu preciso juntar o dinheiro, eu preciso estar bem financeiramente, eu preciso ter uma reserva de emergência para você poder dormir bem à noite mesmo, cara. Quantas vezes você já não dormiu mal pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou gastar, eu não tenho dinheiro mais, eu tô no vermelho, e pipipi, popopó. Cara, ter uma reserva financeira muda a sua vida, a forma como você age, a sua confiança de trabalhar, entendeu? Então assim, tenha consistência e tenha a meta clara na sua cabeça. Eu quero ter minha reserva de emergência, 12 meses do meu custo mensal, guardado até o final do ano que vem. E se organize para atingi-la. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. Vou deixar aqui embaixo 2 links. Um da minha newsletter, que eu já vi falar para vocês, a carta que eu te mando toda semana no seu e-mail, falando sobre finanças, economia, orçamento, notícias. E a segunda é sobre essa planilha aqui, para você já pegar e baixar ela hoje mesmo. Eu vou ficando por aqui. Antes de eu ir embora, eu vou deixar esses 2 vídeos aqui para você poder assistir. E meu nome é Pedro Leite. Até a próxima.